aqui publicamente um pedido de consentimento a vocês para que a gente providencie, então, a gravação, para que depois possa ser compartilhado. Ok? Tudo bem? Zaili, então, dá o teu bom dia oficial aí para a gente começar o nosso trabalho de hoje. Bom dia a todos. Queria agradecer novamente a participação de todos que estão conosco e dizer a vocês que a receptividade do primeiro evento que fizemos semana passada foi muito boa. A gente recebeu retornos depois, pessoalmente, de diversos empresários e as dúvidas que todos temos, elas são compartilhadas porque todo mundo sabia que tinha que tomar uma decisão, mas com a participação de todos, mostrando que as dúvidas são as mesmas e que é importante que tomemos decisão, mesmo que tenhamos que fazer alinhamento na sequência, fez com que muitos se sentissem seguros de suas decisões. Então, e todo mundo elogiou a tua participação, Luciano, tanto da parte expositiva, depois da participação dos nossos coordenadores de setor, da parte jurídica, trazendo realmente uma contribuição muito importante para esse momento que é novo para todos nós. Então, gostaria de dar essas boas-vindas e desejar que tenhamos um bom evento no dia de hoje. Perfeito. Pessoal, nós estamos aqui com o Ricieri, também com o Cláudio e com o Abage. Vou pedir, então, que eles deem o seu bom dia de uma forma rápida. Vamos começar pelo Ricieri aí, e logo na sequência a gente já vai para o nosso conteúdo de hoje. Bom dia, pessoal. Que satisfação ver tantas pessoas amigas, tantas pessoas conhecidas aí. Um abraço para o Wellington, para o Pedro, da BRF, o pessoal da Copa Agrícola também está por aí, o Marra. Que legal contar com vocês, a Natalina e o Pedro Regazo, que também conseguiu entrar por hora. Um abraço para todos vocês e agradeço por participar nesses temas aí, que o mais importante, pessoal, aqui para esses dias de crise não existe uma solução de prateleira, né? E acho que o compartilhamento de informações é o que traz essa sinergia para todo mundo. Vamos lá. Vamos lá, Abage. Bom dia, pessoal. É uma satisfação receber todos aqui nessa plataforma, né? Agradeço muito a presença de todos. Não vou nominar todos eles, estão aqui. Agora são 34 pessoas. Eu sei que alguns clientes e convidados não puderam participar da última vez. Agradeço a presença deles nessa oportunidade também. Nós estamos trabalhando para contribuir com todos. Especificamente na minha área do direito do trabalho, só queria dizer que nós continuamos na expectativa da medida provisória que vai dispor sobre a suspensão do contrato de trabalho, aquela medida provisória que foi publicada e revogada no dia seguinte pelo governo. Já existem várias perspectivas, só que ainda não foi publicado o texto, então a certeza que nós temos é que o governo vai participar, sim, com verba do FAT, através de verba que era destinada ao seguro-desemprego, para tentar compensar as perdas, tanto de empregado como de empregador, desde que seja garantido a inexistência de dispensa nesse período. Então, nós estamos esperando a medida provisória para poder orientar todos os clientes aí para a gente poder seguir em frente. O pessoal, a expectativa é muito grande ainda, mas assim que sair essa medida provisória, que eu acredito que deve sair hoje, porque antes da virada do mês, nós vamos passar as orientações de acordo com a nova legislação, tá bom? Agradeço muito e estou à disposição. Perfeito. Eu não sei se o Cláudio está, nesse momento, com a câmera aberta ou não. O Cláudio está aqui conosco, a câmera dele que não está aberta, Cláudio. Agora, ok. Deu. Luciano, eu vou falar rapidinho, só desejar as boas-vindas a todo mundo aí, agradecer a participação e dizer que realmente a palavra de ordem hoje é realmente um compartilhamento de informações. Vamos todo mundo aí participar, dar seu ponto de vista, conversar aí com o Luciano, que a ideia é essa daí, tá? Mais à frente eu vou dar aí o ponto de vista civil para essa situação, as novidades aí nos últimos dias, tá? Um abraço.
Perfeito, Cláudio. Obrigado. Pessoal, vamos então para o nosso conteúdo. Lembrando, vocês têm o chatzinho do lado, podem, a hora que quiser, fazer suas perguntas, registrar aí, nós estamos com os nossos especialistas também. Pessoal, meu compromisso com vocês, então, é passar um apanhado geral sobre o que está rolando nas empresas hoje, ok? E, diferentemente da semana passada, qual foi o sentimento que rolou principalmente na sexta, que rolou ontem, e que começa a mudar um pouco o clima, o humor dentro dos conselhos de administração, também com os executivos. Bom, a primeira coisa que eu poderia compartilhar com vocês é que o grupo tem que tomar um cuidado agora. Então, aqui uma dica para todo mundo. Começa a haver um racha ou uma divergência um pouco mais forte, é como se os barcos que estavam todos com o bico virado para o mesmo lado começam a dividir, a virar o ângulo em relação ao que fazer. Isso é uma coisa que ficou claro ontem com, vamos chamar assim, de jogos de apostas. Ninguém brinca em empresas apostando por nada, mas trabalhando com hipóteses do que deve ser feito. Então, começa uma linha a querer tentar antecipar, achando que as coisas já começam a justificar uma retomada de atividade. Bom, sobre isso, algumas coisas que eu peguei no apanhado e estou compartilhando com vocês. Esta semana, hoje é terça-feira, e não se espera nenhum movimento de retomada de abertura de atendimento nesta semana, ok? Esse é o primeiro ponto. Semana que vem é semana de Páscoa. Então, semana que vem, nós também teremos uma semana um pouco quebrada. Então, o pessoal está chegando à seguinte conclusão: vamos tocar a operação padrão, entendendo que semana que vem é muito difícil que se retome atendimento, até por conta das previsões de que no meio de abril ali você vai ter o pico em termos de contágio. Isso é o que está rolando nos conselhos. Vou fazer um apanhado geral aqui para vocês. A segunda coisa que o pessoal está ansioso, o Abad já comentou, é sobre essa MP em relação à suspensão do contrato de trabalho. Quem participou na última live vai lembrar que eu até fiz um comentário de uma minuta que já tinha rolado. Ontem, a CNN, eu posso depois compartilhar com vocês também, a CNN emitiu uma matéria fazendo uma síntese do que ela seria uma minuta prévia que estava rolando a respeito dessa MP que o Abad também comentou que vai sair hoje. As principais características estão na realidade da suspensão de contrato de trabalho, com uma parcialidade ou uma totalidade e com um complemento salarial por parte do governo. O governo, da semana passada para cá, encontrou um mecanismo para que as empresas consigam fazer isso, que seria uma parceria com alguns bancos, para que os bancos concedam crédito, esse crédito vai direto na conta do cliente, do funcionário, é uma forma que o governo tem de fazer a gestão disso. Então, hoje, ontem à tarde, o mercado estava muito tenso, porém tem uma coisa aqui, essa tensão está começando a virar ansiedade, pessoal, e a ansiedade, ela tem como característica, às vezes, atropelar as coisas. Então, ontem, basicamente, em duas empresas, foi tomada a seguinte decisão: vai se começar, até ontem, nessas duas empresas, eles estavam evitando, por toda a lei, fazer qualquer tipo de demissão, não era esse o objetivo era tentar segurar as posições, nós já falamos sobre isso no último encontro, você tem um custo de qualificação para retomar, recontratar essas pessoas, nem sempre você consegue trazer as mesmas pessoas, e aí, basicamente, o pessoal estava segurando. Ontem, a decisão foi, hoje de manhã, já se teriam algumas ações efetivas de demissões, principalmente pessoas que ainda estavam em contrato de experiência. Hoje, em duas das empresas que eu participei ontem, a decisão foi, não podemos ficar letárgicos. Isso vai pôr, de certa maneira, mais água na fervura, principalmente numa pressão em relação ao governo federal para que essa MP saia, ok? Uma outra coisa que está bem em conversa nos conselhos é o seguinte, nas diretorias, é o seguinte: o quanto você tem duas frentes, tá?
A primeira frente é do pessoal que trabalha em home office. Quem trabalha em home office, essa pessoa, e ela teve condições de trabalhar nesse período, eles estão percebendo claramente que essa pessoa, ela elevou sua produtividade. Esse é um ponto. E aí, eu fiz uma live esses dias e eu estou sinergizando porque também muito do que eu levo para as lives é o que eu estou colhendo do mercado. As pessoas, elas perceberam o seguinte: primeiro, a rotina, o dia a dia, foi sacado. Aquele volume de ligação de cliente e coisa e tal, na maioria dos casos, o pessoal acabou tendo uma baixa de volume. Consequentemente, sobrou espaço para colocar, desengavetar uma série de projetos, uma série de ações serem terminadas. E não é que as pessoas trabalharam muito, também, elas trabalharam, mas elas tiveram uma elevação na produtividade, sentiram que entregaram mais, que os resultados foram maiores. Então, assim, nas empresas onde as pessoas trabalharam em home office e produziram, esse conceito de home office ganha cada vez mais força. Nas empresas onde as pessoas não puderam trabalhar, porque é o pessoal do atendimento, é o pessoal que tem um relacionamento com o cliente muito forte, os diretores de RH estão cada vez mais convictos de que utilizarão da retomada para questionar todos esses profissionais sobre o quanto eles buscaram qualificação no período. Se tem uma coisa que está muito claro e por todo mundo é assim: não foi férias, não foi um tempo de descanso. Ou você trabalhou home office, ou você adquiriu muitas competências, porque a empresa não vai perdoar. Isso é o que está rolando. E, claro, eu estou fazendo um apanhado e não quer dizer que todo mundo aí vai agir assim. Eu estou passando para vocês um overview aí de como as pessoas estão, o que a grande maioria está colocando. Uma outra coisa que ficou evidente e que está dando essa ansiedade é o seguinte: quando você tem praticamente 10 dias a 2 semanas de não venda, aí o choque de realidade no caixa e também nos estoques e também na cadeia logística começa a entrar pesado. Então, as pessoas começam literalmente a ficar ansiosas porque quando começou, todo mundo estava focado em vamos parar, mas assim, era um vamos parar de uma maneira assim, sem saber realmente ser, todo mundo torcendo para não acreditar que ia ser 4 semanas, de repente 1 semana, de repente 2, e agora, repito, as conversas estão para que só se volte depois da Páscoa. E esse depois da Páscoa, sem convicção nenhuma, está muito mais como torcida do que como convicção, fruto de todas as estatísticas de que o ápice no Brasil seria justamente no meio de abril. Tem várias pessoas comentando que isso significa que nós estamos nos dias em que, para dar o ápice no meio de abril, a gente teria um período de contágio, ok? Uma outra notícia boa, mas é uma notícia que vem especificamente de 3 empresas que trabalham no grande varejo. O que é o grande varejo? É quando você tem uma diluição muito grande da base consumidora, você não tem vendas no mercado B2B, business to business, você está no B2C, business to consumer, então você vende com ticket baixo, você vende parcelado, você não tem uma pessoa só que compra um grande volume seu. A notícia boa, porém, é uma notícia que é auspiciosa, como dizia o cara da novela, não. É uma notícia que é boa porque você mede para trás. A inadimplência em alguns setores, principalmente grande varejo, ele não foi na ordem de 70%, 60% como era esperado. Vejam, algumas redes bateram 40%, outros bateram 35%, outra bateu 50%, quase 50%, 48%. O fato é que a inadimplência veio um pouco abaixo do que era esperado, porém, temos que lembrar que geralmente a segunda quinzena do mês é uma quinzena que não concentra o grande volume de vencimentos. O grande volume de vencimentos é concentrado a partir do 5º dia útil, não são nem nos 2, 3 primeiros dias do mês. É lá pelo dia 6, 7, até o dia 15, 16, é ali que geralmente se concentram
as grandes parcelas do varejo. O varejo já teve um certo alívio, porque estava contando com 70%, 60%, até 80%, em alguns casos, de queda no recebimento. E essa queda no grande varejo não aconteceu. Por quê? Porque lá na ponta ainda não houve impacto de salário. Não houve impacto de perda de salário, a não ser na informalidade, que todo mundo sabe, aquele cara que trabalha e produz, é o cabeleireiro, é a faxineira, é o cara que faz bolo, que faz salgadinho, que é o carpinteiro, é o marceneiro, esse conjunto de eiros, né? Cozinheiros, pessoas que trabalham por atividade, por projetos, esses realmente são os únicos que sofreram o impacto maior no orçamento. Os assalariados ainda não sofreram esse impacto, mas essa notícia boa eu queria compartilhar com vocês. Outra coisa, as pessoas agora também entenderam o seguinte, e agora eu vou entrar em algumas grandes lições, eu separei isso como as grandes lições que o pessoal está dizendo assim, opa, isso eu já entendi e isso eu não vou mais abrir mão. A primeira coisa é a revisão dos processos que foram conduzidos de maneira diferenciada, ou seja, às vezes o cara, por trabalhar no home office, ele deixou de interagir com tanta gente, passou a tomar mais decisão, foi mais sucinto e mais direto na sua atividade. E o pessoal nas empresas está dizendo, opa, eu não quero que o processo volte a ser burocrata, eu quero que o processo agora permaneça nessa objetividade, quero que os caras continuem assumindo mais responsabilidade, como foi durante o home office. Então, esse é um aprendizado que eu sugiro que você já jogue na sua agenda e aproveite esse período ainda de parada para já ir cravando novos procedimentos dentro da sua empresa. O segundo ponto de aprendizado foi que os gestores das empresas aprenderam a fazer follow-up. Eles aprenderam a cobrar e os profissionais aprenderam a receber pressão. Isso está diretamente ligado a uma ponderação que uma das primeiras pessoas que me chamou a atenção foi uma diretora de RH, e eu procurei checar isso com os diretores, não apenas os diretores de RH, mas os diretores, por exemplo, da área comercial, da área de processos, da área de produção. E o que chama a atenção, pessoal, é que o politicamente correto saiu da pauta, saiu da atenção. Então, aquele negócio de o mimimi do brasileiro, esse mimimi, ele é muito comum para executivos que vendem empresas do exterior. Empresas, eu já citei aqui, tem o Wellington, que eu sei que é de uma empresa cuja base de gestão é alemã, pessoal que trabalha com americanos, mesmo sul-americano, tá? Mesmo sul-americano. O pessoal vem para cá e se assusta, porque lá eles conversam, eles falam duro, eles falam áspero, e depois saem tomar chopp, realmente, numa boa. E aqui estava numa onda do politicamente correto, de que você tinha que tomar cuidado com 80 mil palavras que você poderia falar, a ponto de você perceber que era melhor ficar quieto. Nesse momento, a atenção virou para a produtividade. Não tem ninguém ali dizendo que o chefe foi duro, até porque estão trabalhando em home office, mas tem muito ambiente integrado, como vocês estão tendo aqui. Aqui, por exemplo, nós estamos com 50 pessoas na sala agora, então as pessoas estão trabalhando e estão falando na lata. Então, o pessoal está vibrando com isso para dizer o seguinte, sem faltar com respeito, mas foi abandonado na palavra de diretor de RH, tá? Na palavra de diretor de RH foi abandonado o excesso de pudor, ok? Foi eliminado o excesso de pudor. Uma outra coisa é que, eu já coloquei isso, então, é a pressão sobre o pessoal que no home office não pôde desenvolver atividades. Então, eu já falei isso anteriormente, os RHs estão realmente focados em questionar e não estão esperando a volta. Estão começando a pedir que as pessoas reportem o que estão fazendo, principalmente porque estão entendendo que nos afastamentos por força legal, mas que a remuneração está mantida, a disponibilidade do profissional
para realizar atividades em prol da empresa, em busca de competências para a empresa, ela é legítima. É legítimo, o Abad está aqui, pode puxar esse assunto no aspecto trabalhista, mas vejam só, se a pessoa ela está impedida de ir ao local de trabalho, se o trabalho remoto está devidamente amparado pelas circunstâncias e pelos dispositivos preliminares do ponto de vista legal. Então, e que se está no senso comum que os profissionais, eles não estão indo à empresa, mas na medida em que tem possibilidade, eles trabalharem não é uma opção. O home office não é colocado para as pessoas que estão afastadas da empresa como, puxa, se você puder dar uma mão. Não é isso que está sendo feito. As pessoas estão tendo que entregar resultados à distância e estão trabalhando com seus recursos e estão fazendo as coisas acontecer. Então, o pessoal do RH está direcionando também para esse tipo de cobrança. Fora isso, para a gente fechar o meu capítulo aqui, eu já passar a bola para os meus amigos, vou fazer só uma revisão rápida do que nós falamos, do que mudou ou não mudou da semana passada para cá. O acompanhamento das MPs, na verdade, principalmente essa MP da suspensão do contrato, porque isso impacta fortemente no caixa. A questão dos impostos, ainda se busca essa alternativa, principalmente para empresas que não estão no Simples, essa pressão está acontecendo lá em cima. As empresas importadoras, que eu disse para vocês, que tinham pisado no freio por uma questão de variação do dólar, continuam na mesma batida e agora já começam a ter muita dúvida sobre abastecimento. Uma outra coisa que eu lembrei aqui, que foi bom fazer um check aqui, as pessoas também estão, principalmente os diretores de logística, a questão ou de supply chain, ok? Então, o pessoal de compras ou o pessoal de logística, eles estão reavaliando os seus tempos, o lead time, portanto, para colocar uma linha de produção realmente abastecida, eu ia dizer absorvida, abastecida. Por quê? Porque você está tendo uma dificuldade de um fornecedor e a composição dos fornecedores, principalmente para quem trabalha com prazos curtos, está tendo que antecipar a compra. Então, se eu tinha um prazo de comprar com 10 dias, porque o cara me garantia, hoje o pessoal já está fazendo simulações de quantos dias essa pessoa vai ter necessidade de entregar e estão, inclusive, antecipando negociações. Especificamente, eu sei, eu tenho uma das empresas que eu sou sócio, aí eu sou sócio mesmo, mas eu sou sócio investidor, então nós estávamos fazendo uma reunião junto com os outros acionistas e com os executivos ontem, e um fornecedor nosso está tendo uma demanda muito grande. Nós não vamos ter necessidade por 30 dias, 40 dias dos produtos dele, mas decidimos colocar um pedido ontem, porque esse cara vai dizer, eu só posso daqui 60 dias, a gente diz, então firma o pedido, porque daqui 60 dias eu tenho certeza que eu posso entrar em desabastecimento. E se eu não entrar em desabastecimento? Está na nossa cota de bancar estoque, ok? Então, isso é um ponto que o pessoal está trabalhando. Os exportadores realmente começaram a perceber que, eu disse na reunião da semana passada, que os exportadores estavam elevando a criticidade, ou seja, a crítica, o questionamento sobre quem compra do lado de lá se pode pagar ou não. E na medida em que começaram a entrar pedindo um pouco mais de robustez, por exemplo, carta de crédito, ou que o valha, começaram a perceber que do outro lado realmente está tendo dificuldade, ok? Investimentos. Continua a mesma posição da semana passada. Nenhum investimento para o ano de 2020 ou 2021 está cancelado. Nada está cancelado. Estão suspensos e são avaliados toda semana, porém, da semana passada para cá, a única coisa que falou, continua suspenso, viu? Não tem ninguém aqui, só para brincar, mas a pessoa diz, continua suspenso, mas não é para esquecer de nada. Processos. O pessoal já entendeu que os processos somente na parte operacional, isso está mantido. Bom, pessoal, essas são as notícias do front, ok? Essas são as notícias que a gente tem aí a respeito do que rolou. O Ricieri está comentando do Paulo Guedes, que mencionou no sábado, numa live da XP Investimentos, que haverá diversas linhas de crédito para ajudar na folha de pagamento. Qual será a agilidade dos bancos para liberar isso?
e o Abage está pedindo que o Abage comente como será na prática do ponto de vista trabalhista. Bom, é o seguinte, essas linhas de crédito, elas são muito precoces ainda do ponto de vista de materialidade. Elas foram sinalizadas, alguns bancos eles já tinham adotado um caminho. A notícia boa é que a plataforma digital funcionou muito bem. Alguns bancos emitiram, inclusive, SMS para os seus clientes. Eu sei que a Caixa Econômica foi uma, mas foi na minha pessoa física, eu tenho financiamento da minha casa, recebi um SMS, eu simplesmente dava sim, e eles já me mandavam o protocolo que as parcelas por 2 meses ou 3 meses vão estar proteladas, enfim. Eles já entenderam isso, os bancos absorveram, porém, daí a contratar, até porque os bancos estão em regime de home office também, estão voltando gradualmente para dentro da casa. Pessoal, o Ricieri, eu gostaria de passar a bola para ele, antes do Abage entrar na questão trabalhista, porque o Ricieri daqui a pouquinho também tem uma audiência online, eu vou pedir que o Ricieri nos fale um pouquinho no aspecto tributário, qual é o olhar, se teve alguma novidade, enfim. Ricieri, pode ser? Sim. Oi, pessoal, bom dia. Me escuta bem, Luciano? Sim, tá tudo ótimo, pode rolar. Só a tua câmera tá pegando o nariz. Aí, melhorou um pouquinho. Obrigado. Algumas novidades a gente já vem comentando com as próximas, né? Existia um forte movimento político para que ocorresse uma postergação nacional, né? Tudo isso com base numa portaria de 2012, até então editada pelo ministro Guido Mantega. Essa portaria 12, ela falava que, em caso de decretação de calamidade pública, os tributos federais e as obrigações acessórias poderiam ser diferidas por 3 meses. E acontece que a movimentação política não tá saindo com esse viés. O Jota publicou anteontem que existe uma possibilidade de sair uma solução co-sítio da Receita negando esse diferimento. Então, as empresas estão buscando o judiciário. É um momento que fica totalmente desequilibrado o jogo. Tem empresas com liminar favoráveis, outras desfavoráveis. Até o momento, nós contabilizamos aí pelos noticiários do Valor Econômico, do Jota e do Conjur, aproximadamente 7 decisões favoráveis para postergar por 3 meses. E geralmente são decisões lá do Estado de São Paulo, da Justiça Federal de São Paulo e da Justiça Federal de Brasília. Na nossa região aqui, que é o TRF4, que é Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, por enquanto, ainda não temos decisões favoráveis. Temos que esperar mais alguns dias. Mas esse que é o movimento. Então, para algumas empresas que já querem fazer, já pensando no vencimento dos tributos que tem aí para o dia, para o finalzinho do mês, aí a folha, né? A folha de pagamento trabalhistas tem que ser paga aí já nos próximos dias, mas em termos de contribuição previdenciária, tanto da empresa como do empregador, as retenções, tem que ser paga dia 20, né? Então, são questões, pessoal, que ainda estão absolutamente sem nenhum tipo de definição. O judiciário está sendo provocado ao máximo nesses últimos dias do ponto de vista tributário e como eu comentei no começo, não estamos com uma solução de prateleira, né? Na verdade, para quem não conseguir postergação, vai ter que buscar um financiamento bancário ou usar as reservas, ou então utilizar o parcelamento que dentro, né, dos tributos federais, que é possível parcelar até 5 milhões. Acho que essa seria... Deixa eu aproveitar só a Flávia, ela mandou, a Flávia Bonamente, perdão, Flávia, ela pergunta já nessa mesma linha aí, antes de interromper um pouquinho, se essa suspensão implica necessariamente uma renegociação dos débitos ou é só uma postergação dessas parcelas? Apenas suspensão, não é nenhum tipo de renegociação, não há desconto de multa, de juros, é somente uma postergação, tal como aconteceu com o Simples Nacional, para as empresas vinculadas a esse regime tributário, o que venceria agora, dia 20 de abril, referente à competência de março,
ficou para 20 de outubro. Foi só uma postergação, aí não. E essa questão, infelizmente, não se fala de refis, não fala de nada. Embora tenhamos uma medida provisória que foi confirmada no âmbito da PGFN, que tem uma renegociação no prazo um pouquinho mais extenso, entrada de 1%, mas também sem nenhum tipo de desconto. Esse que está acontecendo aí no âmbito da Procuradoria é para os contribuintes que já estavam endividados. Perfeito. Mais alguma coisa da área tributária aí, Recieri? Fechou? Então, vamos jogar direto, enquanto eu vou passar para o Abage para ele responder aquela questão que você mesmo perguntou, Ricieri, que era sobre a agilidade nos bancos, como seria na prática do ponto de vista trabalhista. Vou responder também, o pessoal está mandando por WhatsApp ali para o Zaili, para o pessoal que está no escritório, estão mandando também algumas perguntas. Uma pergunta veio aqui para mim dizendo assim: Luciano, nos seus contatos com empresários pelo Brasil todo, você constatou que ainda é momento de avaliação ou muitos já fizeram cortes de funcionários em suas empresas? Olha, eu não posso falar do mercado todo, vou responder exatamente como está a pergunta, né? Dos meus contatos, todo mundo foi assim, chegou na sexta-feira, não esta, a anterior, todo mundo estava esperando uma medida provisória de suspensão de contrato para evitar demissões. Aí chegou no domingo, o passado, não esse, o anterior, quando saiu a MP 927, se não me engano o número é esse, ela trouxe a suspensão, saiu no domingo. E na segunda, todo mundo estava feliz. Segunda, no final da manhã, o Bolsonaro recorta a questão da suspensão. E o Paulo Guedes alega que isso era um erro de texto, porque faltava a contrapartida do Estado, permitia só uma suspensão sem nenhum tipo de remuneração por parte da empresa. Aí o pessoal ficou na expectativa que na quarta ia sair, essa expectativa mudou para quinta. Se vocês, quem participou comigo na semana passada, lembra que eu comentei, tinha recebido uma minuta, eu comentei, olha, na live de quinta de manhã, eu disse, olha, eu não sei se ontem à noite não saiu, mas não tinha saído mesmo. Na sexta, também não saiu, sábado e domingo também não saiu, ontem a paciência do pessoal começou a estourar. Então, esta semana eu te diria que se não sair uma MP, na minha visão, até amanhã, hoje, no máximo amanhã, tem muita gente que não vai esperar mais e vai tomar atitude, e vai para o desligamento, inclusive, vou jogar para o Abage já esse pepino também, inclusive, ontem comentados da seguinte maneira: faz a rescisão e já chama o pessoal e já parcela em 3 vezes, independentemente de depois, lá na frente, eu ter um problema trabalhista, porque senão eu não vou ter caixa. Apenas a orientação, pessoal, é a seguinte, e depois isso é tema para o Cláudio também, na área civil. Se você tiver que fazer qualquer tipo de moratória parcial ou total, é fundamental que você faça uma espécie de uma planilha, uma espécie de materialidade da tua dificuldade circunstancial. Tira o extrato dos bancos naquele dia, mostra a tua inadimplência naquele dia, mostra a tua disponibilidade e documenta esta tua decisão daquele momento. Porque passados 90, 180, 360 dias, nem você vai lembrar e nem o cara que vai julgar lá na frente, o juiz ou a juíza, vão ter noção exata da dor. Então, a recomendação que a gente está tendo, não do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de gestão, eu não estou dizendo que juridicamente você não deve fazer isso, mas estou falando aqui como gestão. Como gestão é a documentação disso. Abage, vou jogar a bola para você, e aí depois você vai passando para o Cláudio aí na medida que você achar que deve. Perfeito. Estão me ouvindo bem? Sim, pode continuar. Então, essa leitura que o Salamacho acabou de fazer, ela é perfeita. Porque toda a classe empresarial está na expectativa dessa nova medida provisória. Essa linha de crédito que foi mencionada ali no chat é uma solução alternativa enquanto não sai a medida provisória. O que é essa linha de crédito? Para mim, ela é bastante restritiva, porque, apesar de ser 40 bilhões de reais, ela é para empresas que têm faturamento entre 360 mil e 10 milhões. Então, ela é para empresas de médio porte, certo? Essa linha de crédito é para empresas que estão naquele dilema entre
baixo fluxo de caixa, não tem dinheiro para pagar o salário, vai demitir. O que seria um empréstimo diretamente vinculado ao pagamento vinculado à folha de pagamento. Claro que ainda vai ter o trâmite burocrático com os bancos estatais ou não, e até os bancos privados também já estão disponibilizando essa linha de crédito, mas ela também não é imediata. Então, na minha ótica, ela não serve para solucionar o problema de quem não tem fluxo de caixa para pagar o salário do empregado ao mês que vem. Então, o que nós temos recomendado? Nós temos recomendado que seja utilizado as outras prerrogativas, as outras alternativas que a medida provisória nos deu, quais sejam antecipação de férias. Antecipação de férias tem o problema que você vai ter que pagar. A nossa recomendação técnica era começar no mês que vem essas férias para pagar somente no quinto dia, no 10º dia útil do mês seguinte, e o terço de férias tinha que pagar no final do ano, só em dezembro. Essa é uma alternativa. Só que você vai ter que fazer um desembolso também. Outra alternativa, banco de horas. Desculpa, Abad, só deixa eu aproveitar nesse gancho aqui. Ontem teve uma discussão boa e eu vou jogar aqui para você dar uma opinião para nós. O problema é o seguinte, quem é beneficiado com a questão das férias? Somente as empresas cujo turnover é baixíssimo e, portanto, ele vai ficar com o funcionário. Sim. Empresas que têm turnover alto, que reduzia muito funcionário, você pode dar as férias para ele agora e lá na frente, ao se fazer a rescisão, como é que você vai descontar por um pagamento se ele não sequer adquiriu? Então, para outras empresas, as férias elas só são, na nossa visão, lá na conversa ontem, mais adequadas para empresas que têm quadro estável e que trabalham com essa projeção. Tem empresa que acabou de dar férias coletivas no mês de dezembro, então também tem isso. E aí, te devolvendo a bola, porque entre você fazer uma suspensão da férias coletiva e a suspensão seria o ideal. Entre férias coletivas e banco de horas, a gente entendeu ontem numa empresa que o banco de horas seria mais adequado. Queria que você entrasse um pouco nisso para nós. Perfeito. A situação real é a seguinte, também atendeu uma empresa ontem, a solução ou a alternativa de conceder férias ela esbarrava no fluxo de caixa. Para essa empresa, teria que disponibilizar mais de 2 milhões de reais para poder antecipar as férias no mês que vem ou até o 13º. Eles não tinham isso. Então, qual que foi a alternativa? No primeiro momento, a gente deu licença remunerada. Já se passou a semana anterior de licença remunerada, e agora a gente está utilizando banco de horas e antecipação dos feriados. Segundo a nossa conta, são 8 feriados que a gente já fez um termo específico de antecipação do feriado. Para quê? Para ganhar fôlego, para aguardar a medida provisória, para a gente não se antecipar, não fazer demissão e não tomar medidas sem ter conhecimento da medida provisória. Como a gente falou, a expectativa é imensa. Deveria ter saído na quarta, na quinta, e na minha ótica deveria ter saído hoje também. Tem que sair antes da virada do mês, apesar do mês contábil de várias empresas não ser no primeiro dia útil. Mas a gente aguarda a suspensão do contrato de trabalho, que aí sim vai ser a suposta solução, não essa linha de crédito de 40 bilhões para pagar o salário, porque a suspensão, aí sim a gente vai contribuir com o Estado, coisa que na medida provisória anterior o Estado não estava contribuindo através do verba do FAT, para compensar a perda salarial que o empregado efetivamente vai ter decorrente ou da suspensão total do contrato de trabalho para fazer um curso de reciclagem, ou de uma possibilidade de redução, que no primeiro momento já se falou em 50%, e agora já está se falando até em 70% ou 80% de supressão de jornada e salário. Então, o governo viria, através de uma verba do FAT, que é como se fosse um seguro-desemprego, para compensar a diferença que o trabalhador, do prejuízo que o trabalhador vai deixar de ter, vai ter decorrente da redução de jornada e salário. Só que tudo isso, seja o empréstimo dos 40 bilhões, seja a suspensão do contrato de trabalho, ela tem uma contraprestação. Qual é a contraprestação?
que as empresas vão ter que fazer? É não fazer demissão. Então, as empresas estão exatamente nesse ponto de não aguento mais, a medida provisória não vem, essa verba dos 40 bilhões não é tão fácil de chegar e conseguir para pagar minha folha amanhã, e a recomendação que nós estamos passando hoje é aguardar a medida provisória. A medida provisória pode ser que venha como um alento para que a gente tenha um horizonte de qual seria a forma de administrar todo essa incerteza, vamos falar assim. E, Fabio, aproveitando, pessoal, uma das coisas que foi conversado ontem foi assim, não vou dizer que foi na maioria, mas foi ali uns 40%, 50%, era o seguinte, eu vou te dizer que existe uma linha, primeiro, eu comentei na semana passada que com todos os executivos sênior aí que eu conversei, nenhum deles dizia assim, olha, eu tenho uma referência, eles diziam, eu não tenho referência para te dizer com base em uma experiência que eu já usei. Ontem, te diria que se dividiu em duas frentes as conversas. Uma frente daqueles que têm que são mais soft, que são mais flexíveis, estão dizendo assim, poxa, não, vai dar certo. E tem uma corrente que ontem começou a ganhar força e dizer assim, escuta, o negócio é o seguinte, enquanto não tiver dinheiro no caixa, é promessa. Em promessa, eu não vou tomar decisão baseada em promessa. Então, ontem começou, e são empresários de respeito, são pessoas que eu admiro pra caramba, que eu já aprendi muito com eles, e que falaram assim, olha, eu não vou cair nessa. Eu não estou dizendo para vocês adotar esse caminho. Nosso papel aqui é apresentar um panorama. Mas alguns empresários ontem já diziam, ó, esse negócio, vai ter linha de crédito, cadê o dinheiro? Enquanto o dinheiro não estiver na conta, eu acho que ainda há promessa. Outros não, outros estão dizendo, vou dizer que a maioria ainda está dizendo, olha, dê tempo ao tempo, as pessoas precisam se organizar, é muito recente, é muito novo, e realmente é verdade. Porém, tem uma linha que é mais conservadora, que diz, olha, pode dar o tempo que quiser, esse negócio vai ser difícil, não vai sair, vai me enrolar, eu vou tomar a decisão agora, ok? Por isso que eu falei no começo da apresentação hoje, que o grupo começa a ser tomado pela ansiedade. Abad, vamos passar para o Cláudio dar um overview aí na questão civil. Vamos lá, Cláudio. E tem um comentário aqui da Flávia que coloca assim, para a questão do fluxo de caixa, para empresas que têm um grande volume de reclamatórias trabalhistas, é possível a substituição dos depósitos recursais pelo seguro-garantia? Vale a pena esclarecer até onde isso é vantajoso para as empresas. Vamos abaixo, você quer responder isso agora? Ou vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso em stand-by, passamos para o Cláudio. Cláudio começa já respondendo uma pergunta que veio por WhatsApp lá no escritório, pro Zeli e companhia. Cláudio, como seus clientes que são credores, estão reagindo e decidindo aos pedidos dos seus clientes para postergar pagamentos? Vamos lá, Cláudio. Sala, é o seguinte, na verdade, a maior parte dos pedidos está sendo analisado caso a caso, tá? O que acontece? A orientação que eu tenho dado para os clientes é de que você não pode sair simplesmente receber um pedido de postergação ou mesmo de parcelamento de uma dívida, você aceitar isso somente pelo fato de ter aí um fato imprevisto, que é o caso ao Covid-19. A orientação que eu dou é que analise caso a caso. Infelizmente, isso vai dar um trabalho muito grande, mas não tem outra forma de se fazer. Porque senão, você simplesmente vai admitir prorrogação de todos os seus créditos. Isso não pode ser feito, a gente sabe que, de fato, realmente não tem como se fazer isso. Então, caso a caso mesmo, tentar restringir ao máximo isso. E é essa linha que a maior parte dos meus clientes está adotando, tá? Então, assim, claro que quando você diz respeito a contratos cíveis, você tem que ver sobre dois pontos de vista, né? O primeiro ponto de vista é esse que a gente já tratou, né? Se você aceita ou não essa prorrogação, ou mesmo até ter alguns devedores que estão pedindo a rescisão de contratos, né? O que eu falo para os meus clientes? Olha, peça subsídios para você poder decidir a respeito, né? Como o Luciano bem falou, por um lado, nós temos que documentar quando nós formos pedir futuramente uma prorrogação ou uma rescisão, mas, por outro lado, quando a gente receber esse pedido, você tem que pedir para aquele que te deve subsídio para você poder decidir. Olha, eu quero saber como que essa crise impactou no teu caixa, né?
A gente tem que saber, porque, claro, a gente sabe que algumas empresas, alguns profissionais liberais até, não receberam um impacto tão grande assim no caixa em razão dessa crise, ainda pelo menos. Né? Então, você tem que realmente decidir com base em fatos. Olha, eu quero ver aí como é que está teu faturamento, se você puder me demonstrar isso num balancete, num balanço, como é que está, para poder decidir a respeito. Então, esse é um cenário. Agora, do ponto de vista, aproveitando também o gancho, do ponto de vista de quem vai pedir, ou seja, você está numa dificuldade financeira e tem alguns contratos que você sabe que você não vai conseguir cumprir. Como o Luciano bem disse, você tem que tomar cuidado para você poder materializar ou documentar isso tudo. De que forma? Vai reunindo aí os teus extratos bancários, vai reunindo aí os documentos que possam demonstrar o teu faturamento, a tua queda de faturamento, principalmente, né? A inadimplência que você está tendo, né, em relação aos teus contratos. Isso vai poder demonstrar realmente uma maior dificuldade, ou na linguagem jurídica, a tua onerosidade maior. Ou seja, essa situação te dificultou muito mais ao cumprimento dos contratos. É isso que você tem que demonstrar lá na frente, seja em juízo ou mesmo até diretamente na negociação que você vai fazer com aquele para quem você deve. Então, isso tudo que eu falei é realmente o que está sendo adotado na prática, tá? Os meus clientes estão se reunindo documentos, estão se munindo de subsídios para futuramente poder sustentar essa dificuldade que eles estão tendo, né? E demonstrar, se for o caso, em juízo, que realmente teve uma razão para a inadimplência deles, correto? Em síntese, Luciano, e quem está ouvindo aí, essa é a orientação básica, não tem muita mágica, não tem muita dificuldade, tá? Perfeito. Cláudio, aproveitando, pegando aqui sempre esse contraponto, eu acho que o que é legal aí desse nosso fórum é que a gente pode oferecer a orientação jurídica por parte de vocês e eu trago um pouco da área de gestão. Então, eu vou dar aqui esse comentário, eu já vou para alguns comentários que o Wellington colocou que também são bem pertinentes. Eu tive duas situações que eu me recordo. Primeiro, aliás, três coisas que eu quero colocar. A primeira, recebíveis. Teve uma empresa que o financeiro fez um cálculo de como é que ele, como a base é muito grande, ele estabeleceu uma regra de quantos por cento teria que ser mantido em média por cada unidade em termos de negociação. A regra foi negociar. Então, assim, para cliente já abre com 20%, que todo mundo, 20% já está prorrogado, aí sobe para 30%, para 50%, foi o que foi feito lá. Outro que tem uma concentração maior, que daí é uma empresa que vende, uma indústria que vende para outras empresas que daí vão vender, ela adotou a política que o Cláudio falou, está analisando caso a caso e com uma lógica, que é o seguinte: a lógica, por incrível que pareça, não é só matemática, é de feeling, é de sensibilidade para ver qual é a robustez das pernas do outro lado. É um jogo de futurologia. Então, tem situações que foram colocadas e falaram assim: olha, isso é normal, tá? Isso é uma decisão de crédito do dia a dia. Olha, ali se você arrochar, primeiro não vai pagar de qualquer maneira, então é melhor você reforçar, pedir uma garantia, pedir qualquer tipo de formalização para que a pessoa lá na frente não tenha mais, não protele mais. A outra coisa, a terceira coisa que eu queria colocar é a respeito de quando você está negociando os pagamentos que você não consegue bancar. Em um caso específico, se tomou uma decisão de retirar os executivos da linha de negociação de frente, são aquelas pessoas que negociam com fornecedores, com os principais, por exemplo, locadores de imóveis, tirou-se essas pessoas e colocou uma pessoa neutra, uma pessoa cujo relacionamento é zero com os fornecedores, para que preserve um pouco esse relacionamento. É como se eu, Luciano, sempre contratasse o serviço daquela empresa. Então, agora o cara não é o Luciano que vai falar com o cara daquela empresa, porque eu tenho um relacionamento, eu tenho toda uma composição. É o executivo que vai chegar e dizer: olha, o caso é o seguinte, pô, mas eu combinei com o Luciano. Eu sei que você combinou, mas, desculpa, eu que sou responsável por isso agora, a empresa, e ele consegue despassionalizar a relação, ok? Eu vou para os comentários do Wellington aqui e vou devolver a bola para baixo. O Wellington colocou aqui: estou entendendo que para qualquer medida de apoio ao governo, a folha de pagamento não inclui salário atrasado somente para as próximas folhas.
Perfeito, Wellington. E também tributo se a empresa não é no Simples. Isso é uma confusão, porque é aquela história. Como é que ficam os casos dos múltiplos lá? Se o cara tem mais um mês de sobrevida, ele vai fazer algum tipo de matemática, mas não tem nenhum apoio para trás. O Ricieri colocou que, inclusive, nos Estados Unidos, os casos de Covid-19 alcançaram mais de 160 mil casos confirmados, o isolamento foi postergado até o final do mês de abril, e que, por outro lado, o Brasil tem quase 5 mil casos confirmados, o mais importante são as vidas, mas, em segundo plano, o mercado brasileiro estaria preparado para o isolamento social até o final de abril. Olha, Ricieri, te dizer o seguinte, ninguém está preparado nem para um dia parado. Se vocês observarem, quando teve um apagão anos atrás, que ficou 2, 3 dias, ano 2018, quando teve o apagão forçado por conta da greve dos caminhoneiros, foi o caos, ninguém estava preparado. Então, ninguém está preparado, não. Ainda mais pelo período. Março é um período que o comércio quer retomar as suas vendas, porque janeiro e fevereiro sofrem um pouquinho. Aliás, lembrei de mais um caso. Vários hotéis decidiram fechar o hotel. E tem gente que diz, o cara do hotel tem dinheiro. Não, eu estava falando ontem com um empresário que é ligado ao setor hoteleiro e comentou, meu amigo fechou, mas não tem dinheiro sequer para pagar a rescisão, e não, simplesmente fechou e joga para frente, vamos ver o que vai dar. O Abad até já respondeu para o Wellington, isso é muito importante esse crescimento, porque não é regressivo. O Jorge pergunta, os pedidos de postergação de pagamentos devem ser formalizados? Acho que essa pergunta o Cláudio tem que responder. Tem mais uma para o Cláudio, Cláudio, tem algumas para você anotar aí. Doutor Cláudio, bom dia. Esse é o do Pedro. Alguns fornecedores estão sendo pouco receptivos à prorrogação, mesmo com cálculos, com uma prova. Sua recomendação é antecipar e pedir a postergação judicialmente? Então, aqui, eu acho que as duas perguntas são muito sincronizadas, Cláudio. Segura aqui e eu já volto com você. O Wellington coloca o seguinte, uma situação que tivemos na empresa, mais de uma até, um cliente simplesmente não paga no dia. E só no dia seguinte informa a dificuldade. E a nossa postura é, informe antes, o que está vencido, está vencido. É uma postura, como eu disse, que às vezes você vai ter que flexibilizar dependendo. Principalmente empresa multinacional, e o Wellington está numa, e até a gente pode abrir o microfone, seria legal para o Wellington comentar, empresa multinacional, ela banca isso porque ela prefere ter uma regra mais universal e deixar que as arestas se ajeitem na viagem. E o Wellington colocou, então, vencido está vencido, não tem prorrogação. Fica atrasado, sujeito a multa e juros, discussão de prorrogação é para os vincendos e com tempo hábil, mínimo de 5 dias úteis para análise. Abaixo, comenta um pouquinho e daí eu volto para o Cláudio para ele responder essas duas dúvidas aqui. Estou liberando o microfone aqui. Efetivamente, sim, essa linha de 40 bilhões, ela é vinculada, primeiro, ao pagamento dos salários vincendos, certo? E vinculada à não demissão, vinculada à manutenção dos postos de trabalho. Então, efetivamente, você não vai, essa linha de crédito é para conter ou para socorrer a empresa que não tem fluxo de caixa para pagar o salário no mês seguinte, decorrente de todas as situações que nós já comentamos. Então, como eu falei anteriormente, essa linha de crédito que veio na semana passada, na sexta-feira, ela não veio para solucionar o problema, pois todos nós estamos esperando a medida provisória que vai dispor sobre a suspensão do contrato de trabalho com verba do FAT para fazer o pagamento das diferenças. Então, efetivamente, eu também não estou entendendo qual que é a dificuldade, ou lobby de um lado ou do outro, e toda essa demora, porque se o governo não entrar, não publicar a medida provisória logo, vai ser demissão atrás de demissão. O empresário vai falar assim, eu tinha falado de férias, banco de horas, licença, semana que vem vai ser demissão. E daí, para a economia que já está aos frangalhos, vai começar a vir lá, multinacional de 20 e tantos, multinacional fecha a planta tal. E daí, sim, vai ser aquele efeito cascata quebradeira. Então, eu acho que o governo está indo até o limite, o Paulo Guedes está segurando isso até o limite, mas tem que vir a medida provisória hoje ou no máximo amanhã, para poder dar um alento aí, para poder servir de um referencial,
porque senão o futuro realmente ele nos preocupa muito. Abad, só aproveitando, eu queria só que você comentasse, vamos simular o seguinte caso. A empresa demitiu e chegou para os funcionários e falou assim, olha, a maneira que eu consigo pagar é em 3 parcelas, porque senão eu não consigo nem pagar a operação. Inclusive, algumas empresas, o caso é muito delicado, porque são empresas cuja operação ela é obrigatória por lei para ser mantida, porque é uma obrigação de contrato de prestar serviço 24 horas por dia. Por exemplo, uma empresa que tem um contrato de manutenção industrial, ela assume que ela paga uma multa caso não atenda dentro de um prazo, dentro de em português chama-se ANS, né? Acordo de Nível de Serviço, em inglês SLA, Service Level Agreement. Então, basicamente, essa empresa, ela pode reduzir uma equipe de funcionários, mas ela tem que manter o mínimo. E, às vezes, ela pode se alegar, não, a empresa tinha dinheiro, sim, mas ela não sabe no horizonte se ela vai ter que bancar mais 2, 3 meses sem receita e vai ter que assumir compromisso. O que você comenta sobre isso? Bom, tecnicamente, em relação às rescisões trabalhistas, nessa época, nós teremos, sim, nós vamos defender a situação da força maior. Qual que é não é difícil a gente comprovar a força maior, certo? E a força maior vai nos dar algumas possibilidades, por exemplo, de pagar metade, em vez de pagar a multa de 40% de forma integral, pagar com 50% de desconto, tá? Então, neste momento, a gente pode alegar uma força maior, já sabendo que lá na frente, eventualmente, a Justiça do Trabalho pode ser que não entenda que ficou caracterizada a questão da força maior. A gente também tem a questão de alegar ao 486 da CLT, que é aquele factum principis, quando o governo proíbe uma atividade, alguma coisa nesse sentido. Então, tecnicamente, se a medida provisória não for publicada até amanhã, a rescisão vai ser feita, a gente vai ter que alegar uma força maior. Num primeiro momento, a gente pode pagar metade da multa, só que as verbas rescisórias normais, elas têm que ser pagas, elas são devidas. A tua orientação ou sobre... Foi um caso real mesmo, né? O cliente falou que não vai pagar em 3 vezes. É um caso real mesmo, isso foi uma decisão para tomar. Perfeito. Não existe base legal para parcelar a rescisão contratual. Ponto. A própria CLT prevê que, no caso de atraso das verbas rescisórias, vai incidir a multa do artigo 477. Em outros casos, a gente até já fez o parcelamento e incluiu a multa do 477 no eventual parcelamento, seja em juízo ou seja até fora dele, certo? Então, a orientação, a empresa não tem fluxo de caixa, é melhor pagar em 3 vezes e esperar eventual reclamação trabalhista para pagar a multa do 477 ou para pagar as diferenças decorrentes de uma eventual desconstituição da força maior, por exemplo. Mas vai caber ao jurídico, principalmente ao trabalhista aqui, em tentar adaptar a legislação vigente à situação emergencial da falta de fluxo de caixa. Esse pagamento forçado em 3 vezes é melhor do que não pagar. Porque pode ter empresas que vai falar assim, ó, você vai procurar seus direitos na justiça e a gente vai se ver lá na Justiça do Trabalho daqui 6 meses, daqui 3 meses. Vai ter juro, correção, multa, 477 e tudo isso. Mas numa situação emergencial, efetivamente, as lides vão acabar sendo judicializadas. Então, quem dizia em 2017, quando a reforma trabalhista veio para acabar com a importância do sindicato, para acabar com a importância da justiça do trabalho, estava redondamente enganado, puxando o fogo para minha sardinha, como a gente diz. Agora, as relações trabalhistas, elas vão ser mais do que nunca judicializadas, porque a empresa não vai ter dinheiro de pagar tudo, ou vai aplicar uma força maior, e tudo isso vai ser judicializado daqui 6 meses, 1 ano. Luciano... E ainda existe a possibilidade de realizar acordo por valor menor na Justiça do Trabalho também. Perfeito. Né? Com o parcelamento na Justiça do Trabalho, a gente consegue fazer parcelamento de rescisão em 10 vezes, por exemplo, coisa que a lei não permite. Só que se o juiz homologar e a parte autora aceitar,
ou eu vou me habilitar numa eventual massa falida ou numa recuperação judicial, ou eu vou receber em 10 vezes aqui. O empregado não vai ter outra opção, vai ter que receber em 10 vezes na Justiça do Trabalho. Perfeito. Antes do Cláudio, acho que o Zé Eli queria falar, ou foi impressão minha? Luciano, eu gostaria só de contribuir aqui para a discussão a respeito disso que o Abage falou. A função também do jurídico, muitas vezes, embora não tenha legislação, é também dar um suporte para o empresário, para o seu cliente, tomar decisões, mesmo que tenha que se discutir o assunto para frente. Então, dentro desse contexto, isso que o Abage citou, o exemplo que você levantou, a empresa não tem caixa para fazer pagamento, ela vai pagar em 3 vezes. Muitas vezes, no cível também, ela não tem caixa para pagar um fornecedor. Ela tem que criar o fato, quer dizer, ela vai simplesmente dizer, olha, eu só posso pagar em 3 vezes. Cria o fato. Aí senta com o sindicato, com o funcionário e vai discutir o assunto. Porque muitas vezes, se você ficar esperando um acordo antes, a empresa vai quebrar. Então, o empresário, nesse momento, precisa ter essa habilidade, digamos assim, a sensibilidade, que ele vai ter que, muitas vezes, decidir até meio no escuro e procurar resolver o problema no meio do caminho. Nós já tivemos aqui no escritório empresas com grande dificuldade financeira e que precisou fazer uma demissão de um grupo de funcionários e não tinha caixa para fazer pagamento. O que foi feito? Foi feita a rescisão, não foram pagas nem as verbas trabalhistas, não tinha dinheiro para rescisão, tirar para a multa do fundo de garantia, e a partir daí, uma vez demitido, uma vez criado o fato, né, chamou-se o sindicato e foi-se para uma negociação, até depois foi feito um acordo em processo judicial, e foi feito um parcelamento em 10 parcelas, porque era a realidade da empresa. Então, nós estamos vivendo um momento em que nunca nós passamos por isso, e também serão necessárias decisões nunca tomadas antes. Então, precisa ter um pouco de coragem para decidir e depois tentar resolver essas coisas. Zé, aproveitando, antes de passar para o Cláudio, eu queria testemunhar uma coisa para vocês. Está claro, dentro das empresas, que alguns gestores que eram vistos como excelentes gestores não conseguiram desempenhar bem quando o risco foi elevado. E outras pessoas que não eram vistos como gestores carismáticos, como gestores do dia a dia, mas que a hora que pintou risco, subiram na responsabilidade, se apropriaram e mostraram a que vieram. Inclusive, o aspecto meritocrático está mudando, tá? A meritocracia nas empresas, por conta do que eu falei anteriormente, e eu estou passando aqui, eu participo de um grupo de diretores de RH com mais de 100 executivos de empresas de grande porte. Me convidaram, eu estou lá. Basicamente, isso é consenso entre eles, tá? Isso é consenso. O mérito mudou. O critério de validação será um critério muito mais de capacidade de entrega, principalmente porque, após esse período da crise, não é que as coisas vão voltar ao normal. Esses dias me perguntaram, você acha que um shopping vai voltar ao normal? Eu falei, não. O shopping vai ter muita gente dentro do shopping querendo circular, mas ainda vai, porque tá preso dentro de casa. Agora, daí a consumir, amigo, tem uma distância. Legal? Cláudio, agora é com você, nós jogamos um monte de responsabilidade para você e para você nos dar a orientação. É contigo, amigo. Bom, vamos lá, Luciano. O que eu queria falar primeiramente para vocês? Vejam, na prática, o que a gente recomenda? Né? Foi questionado ali pelo Pedro, lá do Grupo Liberati, o que deveria se fazer se você, pretendendo não cumprir um determinado contrato, você deve judicializar isso de imediato? Eu penso que não, tá? A ideia, primeiro, é você notificar o teu credor de que você não vai ter essa capacidade de pagamento, certo? Uma simples notificação. Aí você informa, dentro do possível, com algum subsídio que possa permitir aquele teu credor
decidir a respeito, você informa que você não vai ter condições de pagar no formato que havia sido tratado originalmente, e estabelece já quais são as condições que você pretende estabelecer para esse momento. Ou seja, eu pretendo prorrogar os pagamentos, ou eu pretendo suspender os pagamentos, já deixa isso bem delineado, tá? Então, a ideia é notificar, para deixar isso claro, que não é um simples inadimplemento, mas sim um descumprimento por conta dessa situação que a gente está vivenciando hoje, tá? Então, o caminho primeiro é essa notificação, tá? Então, em relação à pergunta que foi feita, se nós devemos judicializar, não. A gente deve primeiro notificar. Por quê? Até porque você evita até o próprio dispêndio, nesse momento é complicado, todo mundo está com caixa bastante baixo, você evita o dispêndio de custas e honorários advocatícios, né? Para quem tem que despender isso. Então, a ideia é notificar e aguardar. Se porventura o credor depois levar isso a juízo, aí sim você vai discutir e vai mostrar as tuas razões pelas quais você inadimpliu, né? E eu acredito que existe sim uma grande chance do judiciário se sensibilizar em relação a isso e acolher essa tua argumentação e admitir a prorrogação ou até mesmo a suspensão do pagamento por um tempo, tá? Segundo aspecto, o Wellington aqui perguntou se você, vamos ver aqui, ele citou uma situação em que o cliente não cumpriu a obrigação com ele na data prevista inicialmente, e no dia seguinte foi lá e disse, olha, eu estou com uma dificuldade, foi por isso que eu não paguei. Ele pergunta qual seria o posicionamento adequado nessa situação. Vejam, qual que é a data de corte, tá? Você tem que perceber se no início dessa crise aquela pessoa já tinha essa dificuldade para pagar, ou seja, essa onerosidade surgiu por conta da crise. Se surgiu, mesmo que a pessoa só venha informar que não cumpriu depois do vencimento, a ideia é realmente sentar para negociar, tá? Porque senão a pessoa vai conseguir judicialmente essa prorrogação de pagamento. O fato dele não ter informado antes que não ia conseguir cumprir não é um impeditivo para você negociar, certo? A ideia é realmente sentar e negociar, porque a data de corte, como eu falei, é o início da crise, certo? Se a pessoa estava inadimplente antes da crise, aí é outra situação, aí não tem razão para você admitir uma inadimplência. Mas se isso aconteceu depois da crise, e a pessoa, mesmo depois do vencimento, vem falando que, olha, eu não cumpri porque eu estou com dificuldade de caixa, eu estou com uma inadimplência dos meus credores bastante grande, você tem sim que sentar, a orientação é que você senta para negociar e admita esse pedido de prorrogação, claro, dentro daquilo que eu já falei, desde que a pessoa demonstre efetivamente que realmente teve uma dificuldade de caixa, que teve um faturamento menor, tá? Então, as linhas gerais são essas aí, tá? Então, é a notificação e, dentro do possível, sempre sentar para negociar. Cláudio, aproveitando, vou deixar você aqui ainda, a Flávia Bonamente, ela colocou aqui, ó, acabei de receber a minuta da MP 931/2020, que foi publicada há 2 horas no Diário Oficial, que delimita o dia 20 de março de 2020 como marco inicial dos efeitos jurídicos da pandemia, autorizando assembleias e reuniões de colegiado por meio remoto, suspendendo o despejo de imóveis até 31 de dezembro de 2020, flexibilizando regras de contratos agrários, adiando a Lei Geral de Proteção de Dados por 18 meses, que é uma lei que também ia pegar forte nas empresas. Gente, isso aconteceu enquanto a gente estava fazendo nossa transmissão aqui. Agora, também já quero jogar o Cláudio na berlinda pelo seguinte, isso tem a ver com o que o Wellington perguntou ali. O dia de corte, né, a onerosidade. Ainda que, do ponto de vista legal, tenha uma MP dizendo que foi no dia 20, nada impede que uma empresa consiga provar, doutor Cláudio, que antes disso ela já sofreu os efeitos e já foi prejudicada. Sem dúvida. A data de corte que está estabelecida na SMP vai ser bastante importante, mas, claro, se demonstra que a onerosidade, a dificuldade para você pagar foi anterior a essa data de corte, claro que isso vai ser considerado em juízo. Perfeito. Meus amigos, doutor Cláudio, Abage, e daí devolvendo para o José Eli, de minha parte, eu quero agradecer todo mundo aqui, mais uma vez,
Acho que talvez, dependendo do andar da carruagem, a gente venha a fazer, sim, mais uma transmissão. Quero convidar a todos, sexta-feira pela manhã, especificamente sobre liderança, única e exclusivamente sobre liderança. Eu vou estar reunindo 2 especialistas da ESIC, eu vou estar coordenando às 8 horas da manhã, a gente vai ter uma transmissão, da mesma forma que vocês estão participando aqui, sobre os papéis da liderança nesse ambiente, nesse momento. Fica aqui o convite. Quem quiser, é só me procurar nas redes sociais, Sala Macha no Instagram, vai ter toda a dica lá, vai estar tudo aberto aos convites. Doutor Cláudio, suas considerações da minha parte, encerro aqui, depois só volto para fechar a sala. Muito obrigado a todos, estou à disposição para qualquer dúvida. Doutor Cláudio, vamos começar pelos seus tchau aqui. Luciano, acho que para fechar, acho que a questão realmente é a gente ter bastante cuidado nesse momento, mas, claro, avaliar dentro de determinados requisitos. Eu acho que isso tudo que a gente passou aqui foi bastante claro, a gente está aí para sanar outras dúvidas que vocês venham a ter, mas não tem muita dificuldade em relação às premissas que você tem que adotar para decidir, certo? Então, agradecendo também a todo mundo e as participações, eu penso que pode ser importante, sim, uma próxima reunião, até para que a gente tenha, principalmente de quem está participando, dos clientes aí que estão participando, o ponto de vista deles, né, não só com dúvidas, mas também mostrar, são clientes de grande expressão, de grandes grupos, que podem dar aí sua opinião, seu ponto de vista, que pode contribuir aí num compartilhamento de ideias. Perfeito. Abage, por gentileza. Como diz aquela famosa rede de rádio, em 20 minutos tudo pode mudar. Então, a gente vai ficar aqui na expectativa da medida provisória. A doutora Flávia nos passou essa legislação nova também. Queria agradecer a participação de todos. Está sendo muito bacana, está sendo muito legal e eficiente essa troca de ideias. Nos colocar à disposição de todos e falar que, assim como a maioria dos nossos clientes, nós estamos nas expectativas da nova legislação e estamos aqui para ajudar, para orientar e para poder direcionar todos nessa época de incertezas. Agradecemos a presença de todos, principalmente a tua iniciativa, Luciano, sendo muito bacana. Eu acho que está contribuindo com todos ali para pulverizar esse conhecimento e as decisões que vão ser tomadas, com certeza, com base nessas conversas que nós estamos tendo nesses dias. Agradeço muito. Obrigado você, Abage. O João Lismarra comenta que os clientes já estavam suspendendo os investimentos desde o mês de fevereiro. Marcos Borsato dá parabéns, Marco Cunha também, o João Lismarra também dando parabéns. José Eli, cabe a você a condução para o final aí. Eu queria, Luciano e demais participantes, agradecer aí a todos vocês por mais este dia, né? Estivemos presentes aqui, uma participação maciça, dar um destaque aqui também para mim que participaram ativamente aí, o Pedro da DRF, a Natalina Duda, o Érico da Wiener, o Sérgio Leopoldo, a Fabiane lá e o Marcos da Ponta Grossa Ambiental, o Grupo Filmes, o Valdemir da Cadesh, o Marra da Schiffer, o Marcos lá da Raslar, enfim, tantas pessoas que participaram hoje aqui, trazendo a sua contribuição, e também dizer o seguinte, que é momento de avaliação, mas, acima de tudo, tomada de decisão. E sempre estar dispostos a, no dia seguinte, reavaliar a decisão tomada, porque, como o Luciano bem expôs, hoje o mérito está mudando. Muitas vezes, aquele que estava acostumado a decidir em tempo normal, de normalidade, hoje pode não decidir como aquele que está tendo que decidir rapidamente. Então, acho que o momento é de decisão rápida e de avaliação contínua. Agradecemos a todos vocês, em especial ao Luciano, que trouxe realmente um conteúdo muito interessante, aos nossos coordenadores da área jurídica e a todos que participaram. Um grande abraço a todos. Muito bem, pessoal. Vamos, como diz o pessoal da Hora do Brasil, vamos desfazer a cadeia de rádio e TV. E fiquem atentos que em breve eu acho que a gente vai ter mais uma sala dessa aqui, talvez essa semana, por que não? Mas tudo isso, vamos torcer para que o nosso país saia disso o mais rápido possível.
Grande abraço para todo mundo, encerrando, e mais tarde o pessoal da Sala Marcha Advogados compartilha com vocês o link com a gravação dessa nossa reunião hoje. Fiquem com Deus e um bom dia a todos. Até mais.